Uma das perguntas que eu mais escuto há anos, eu já tô super acostumada, é: Mocinha, o que você fala pra sua filha sobre vocês não comerem carne? Mocinha, a Rafa pergunta quando ela vê outras pessoas comendo carne, como que é? Como que você explica pra sua filha o fato de vocês não comerem carne? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Vegflix no ar. A minha filha tem 6 anos de idade. Quando ela nasceu, nós já éramos vegetarianos, então a Rafa já sempre seguiu a nossa alimentação, o que quer dizer que ela nunca comeu nenhum tipo de carne, frango, peixe, peito de peru, presunto. Ela só consumiu por algum tempo, de vez em quando, alguns derivados, mas carnes ela nunca consumiu. E a gente sempre procurou explicar para ela a origem das coisas. E quando as pessoas me perguntam o que eu explico para ela, a minha resposta é sempre muito simples. A gente não come animais porque a gente ama os animais. Eu acho que é muito mais difícil você explicar para uma criança do porquê ela come carne do que explicar o porquê ela não come. Tanto é que eu conheço muitos pais, porque na minha família, enfim, até no meu círculo de amigos, não tem nenhum vegano, né? São raríssimas pessoas, acho que tem uma família só que é vegana, mas a maioria não é. E existe até um medo dos pais, dos filhos saberem que aquela carninha, franguinho, né, do diminutivo, é uma galinha que morreu, é uma vaca que morreu, é um porco. Um porquinho, né, a Peppa Pig, enfim, da criança fazer essa associação. Existe uma preocupação dos pais, né, isso é muito interessante, da criança descobrir, porque eles acham que quando ela descobrir, ela não vai querer comer, como se não houvessem outros alimentos que são muito mais baratos, acessíveis, sustentáveis e saudáveis no mundo, como as proteínas vegetais, feijão, lentilha, grão de bico, tofu. Conforme minha filha foi crescendo, ela foi se deparando com situações, tanto na escola quanto no nosso círculo social e familiar, até mesmo em desenhos que ela vê na TV, em situações que, conforme ela foi crescendo, ela foi perguntando mais pra gente. E ela realmente pergunta num tom até um pouco indignada, sabe? Então, por exemplo, tem um desenho que o Pato Donald tá na mesa no Natal e ele tá comendo um peru. E a mamãe fala: mamãe, o Pato Donald tá comendo uma ave. E eu falo: pois é, Rafa, pois é, filha, eu também não sei o porquê, sabe? Então, assim, são coisas tão absurdas, né? Ou a Peppa Pig, que tem personagens lá, tem cenas na Peppa Pig que eles estão preparando um bolo usando manteiga, ovo e leite de vaca. E todos eles são animais, então é interessante notar que até mesmo quem produz esse tipo de conteúdo, esse tipo de, enfim, desenho e tudo mais, tá tão mergulhado nesse universo que nem se dá conta como é irônico isso, né? E já tem mais ou menos uns meses que a Rafa começou a fazer umas perguntas, começando a querer associar uma pessoa ser vegana com ser uma pessoa legal. E aí nesse sentido é muito importante, né, os responsáveis, a gente aqui em casa fez isso, deixar claro que não existe relação de uma pessoa ser vegana com ser uma pessoa melhor, por ser uma pessoa boa ou ruim, né? Tem muita gente que é onívora e que são pessoas maravilhosas. E o contrário também. Tem muita gente que é vegana e que é incrível, e tem muito vegano também que não é uma pessoa bacana, né? Enfim, tem a ver. Caráter e personalidade não estão associados com o seu estilo de vida. Então, como a gente não consome animais e a gente explica pra ela que a gente ama os animais e tudo mais, ela, às vezes, nos últimos tempos, começou a julgar de uma certa forma, né, quem come, e aí a gente, com todo o amor e paciência do mundo, faz sempre muita questão de explicar pra ela que não tem essa associação, que cada um tem o seu tempo, né, e que ela tem muita sorte de ter nascido numa família que já desde sempre apresentou pra ela esse mundo de muito respeito aos animais, porque eu cresci em uma família, por exemplo, que eu comia carne, frango, peixe desde sempre, né? Sempre foi muito naturalizado, como a maioria das famílias, né? Eu acredito que a melhor forma da gente abordar esse tipo de assunto com as crianças é sendo verdadeiro, é sendo honesto, com muito carinho, com muito amor e sem subestimar as crianças. Isso também é muito importante, né? As crianças, elas não são idiotas, elas sabem de onde vêm as coisas e elas conseguem entender quando a gente explica, quando a gente conta, quando a gente até entra em um pouco mais de detalhes, principalmente dependendo da idade, né? Então, eu acho que o importante é a gente nunca subestimar a capacidade que uma criança tem de entender aquilo que está na frente dela, aquilo que está no prato dela. E é muito legal a gente ver que com cada vez mais frequência a gente vê crianças que recusam comer carne espontaneamente, né? Ninguém falou nada, ninguém explicou nada, aquela criança já está recusando cada vez mais, né? Cada vez mais.
porque realmente a gente não foi feito para isso, né? Uma outra coisa que normalmente as pessoas perguntam para quem tem filhos vegetarianos ou veganos é: e se no futuro a sua filha ou o seu filho decidir comer carne, decidir experimentar, decidir comer? E eu sempre respondo, esse pelo menos é o meu ponto de vista, né? Filhos são como uma flecha e a gente é um arco e a gente solta pro mundo. Pode ser que ela queira um dia experimentar, pode ser que não queira, pode ser que ela vire ovo-lacto, pode ser que não, pode ser que ela vire uma vegana, ativista, pode ser que não, mas eu acho que nenhuma das escolhas dela de estilo de vida, do que ela coloca no prato dela, vai interferir, primeiro, no caráter e na personalidade dela, e também pelo amor que a gente sente por ela, né? E ela sabe disso, e eu acho que é muito importante os responsáveis não imporem isso para os seus filhos, né? De novo, não subestimar a capacidade que as crianças têm de entenderem por que daquilo, por que a gente não come, porque é um bichinho, né? Não tem por que comer. Tem outros alimentos que a gente pode comer que são mais baratos, vêm da natureza, que não acabam com o meio ambiente, com o planeta, e nenhum bichinho sofreu para esse alimento tá no nosso prato. E as crianças entendem isso. E o legal é que as crianças, elas são muito mais fáceis de moldar os hábitos do que um adulto. Então, quanto mais cedo a gente conseguir fazer com que as crianças não fiquem dependentes desses alimentos de origem animal, é melhor para o futuro, porque todos os estudos mostram que consumir animais não é sustentável, tá acabando com o planeta, é responsável pelo aquecimento global. A gente tá, enfim, tem muito mais terra e água sendo consumida pelos animais de abate do que pelos seres humanos. Isso é muito preocupante, né? Então, independente se seja por respeito aos animais ou pelo meio ambiente, é muito fundamental que essa geração tenha consciência que o que você coloca no seu prato pode e vai impactar o amanhã, né? E eu acho que isso é o mais importante, nunca menosprezar e conversar. Nenhuma criança é idiota, elas conseguem entender as coisas, né? Isso é muito legal no final das contas e só aproxima e cria um vínculo de muita honestidade e cumplicidade, né? Entre a criança e os responsáveis ou a família, né? Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa um like se você gostou desse vídeo e ativa também o sininho de notificações, tá bom? Vegflix, o universo veg em um só canal.